Vendo? Beleza? Posso começar? Agora saiu. Sumiu. Sumiu. Então é quando eu coloco pra gravar que some. Pera aí, deixa eu fazer aqui o negócio. E na hora que eu... O botão interrompe o compartilhamento do microfone. A tela. Bom, dispositivo, botão interrompe. Ah, tá. Eu preciso colocar isso aqui. Agora foi. Compartilhando a tela. Vocês estão vendo agora? Não, só foto só. Tua foto. Que coisa estranha, de manhã deu tudo certo. Pera aí. E agora? Agora sim. Sim. Agora sim. Agora tá aparecendo. Então tá bom, bora lá então. Primeiro vamos começar pelas metas internacionais de segurança do paciente. Essas metas costumam cair bastante. Sabemos que as metas internacionais elas servem como uma forma de garantir a segurança do paciente. Segundo estudos que foram feitos nos Estados Unidos, alguns eventos causaram muitos danos a pacientes no passado. E segundo estudos, alguns foram direcionados, né? E aí saíram a essas metas internacionais. Alguns hospitais da Baixada Santista, eles cobram nas provas um conhecimento, né, dessas 6 metas internacionais, principalmente porque às vezes é necessário uma acreditação e é cobrado o conhecimento dos funcionários dessas metas internacionais. Quem já fez prova para algumas instituições aqui da Baixada teve que responder essas perguntas, até uma pergunta aleatória, perguntando se sabe na sequência. Então é extremamente importante esse conhecimento. Então a primeira meta é identificar o paciente corretamente. Segunda meta, melhorar a eficácia da comunicação, né, na comunicação da equipe, passagem de plantão, relatório, essas coisas também. Melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, também a questão das prescrições de medicamentos, a questão da segurança em si dos próprios medicamentos, né, que ah, devem estar elegíveis, né, na prescrição. Estão enxergando a apresentação? Sim. Tá. Sim. A meta 4, assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto, paciente correto. Então essa é a cirurgia segura. E meta 5, reduzir as infecções associadas a cuidados de saúde, principalmente com relação à higienização das mãos, né? A gente tem aqueles momentos que são também, que é falado a respeito de os momentos que devem ser lavadas as mãos, caem bastante isso. E também a meta 6, que é reduzir o risco de danos ao paciente, principalmente decorrente de quedas e também as lesões por pressão. Então essas são as 6 metas internacionais que você precisa ter aí em mente. Então, só revisando, identificação do paciente, melhorar a eficácia da comunicação, segurança da administração na prescrição de medicamentos e medicamentos de alta vigilância, assegurar cirurgias em local e intervenção correto, procedimento correto, paciente correto, então é a cirurgia segura. Meta 5, reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde. E meta 6, reduzir o risco de danos ao paciente, especialmente quedas e lesões de pele. Outra perguntinha que cai bastante, que é importante ter conhecimento: quais são os certos os 13 certos da administração de medicamentos
Já foi 5, já foi 9, agora é 13, e esses 13 estão lá no Corém, no manual dos 10 passos de segurança do paciente. Então são 13 certos. Indicação, né, a prescrição, interação medicamentosa, paciente certo, medicamento certo, apresentação farmacêutica correta, dispensação certa, orientação ao paciente, dose certa, via certa, hora certa, resposta terapêutica esperada, registro certo e devolução correta do que não for utilizado, tá? É a 13ª meta. Eu fiz uma prova outro dia, ano passado, e numa das perguntas eu tive que falar os 13 certos, numa prova oral. Então, a importância aí da gente saber aí esses 13 certos na ponta da língua. Quais são os momentos de lavagem das mãos? Cai bastante também essa. Antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimentos, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas a ele. Então você tem que lembrar que são 5 os momentos de lavagem das mãos, tá? Primeiro, tem que pensar, não, antes de tocar no paciente eu tenho que lavar. Se eu for fazer um procedimento, também. Na verdade, a gente não fala nem na lavagem das mãos, né? Higienização das mãos, que são esses momentos em que a gente tem que fazer a higienização das mãos. Após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas a ele. Quais são os 10 passos de segurança do paciente? A gente viu lá as metas internacionais de segurança do paciente, e aí o nosso conselho criou os 10 passos de segurança do paciente. Dentro desses 10 passos, tem um manual muito interessante do Corém, e nesse manual tem esses 10 passos e explicando muito bem o que deve ser feito nesses 10 passos. Inclusive, cai muita questão de prova, de concurso, tópicos, itens dentro desses passos. Cada passo tem uma explicação e aí eles tiram uma questão de dentro de cada passo. Primeira é a identificação do paciente, né? A gente fala da pulseira, a gente fala da identificação do leito, de identificar o paciente corretamente na hora que for administrar o medicamento, né? Conferir que é o paciente certo. Cuidado limpo e cuidado seguro com relação à higienização das mãos. Cuidado com dispositivos, né? Catéteres, sondas, e também verificar que as conexões são corretas. Passo 4, cirurgia segura. 5, administração de sangue e hemocomponentes de forma segura, né? Aí vem falando a respeito de, por exemplo, quando você quando você vai administrar o sangue, quanto tempo que você tem que estar do lado do paciente, o que você tem que observar, quais são as reações que o paciente pode apresentar, se o paciente apresentar uma reação alérgica, qual é a minha conduta, né? Eu tenho que interromper lá a infusão, tenho que chamar o enfermeiro, tenho que chamar o médico para a conduta, preparar a medicação, né, para poder administrar no paciente, trazer o carrinho de emergência para perto do paciente, né? Tem vários passos que você tem que dar no caso de uma reação alérgica. Nunca jogar a bolsa de sangue fora, porque essa bolsa tem que ir lá para o banco de sangue para análise, né? E assim, ter um cuidado seguro aí nessa administração de hemocomponentes. Daí se instala a bolsa e deixa lá e o paciente acaba tendo uma reação. Paciente envolvido com a sua própria segurança, então é o paciente entendendo qual é o processo dele, né, dentro da instituição enquanto ele está internado. Comunicação efetiva, prevenção de queda, prevenção de úlcera de pressão, lesão por pressão, e segurança na utilização da tecnologia, né, os equipamentos de saúde. E aí a gente vê alguns termos importantes também. Vocês veem que são vários temas aleatórios, tá? A ideia é falar de vários temas aleatórios, pensando que cada tema desse aleatório é um tema que pode ser uma questão de prova, tá? E aí a gente tem também uma pergunta que cai bastante. Qual a diferença entre negligência, imperícia e imprudência?
Imprudência é ação realizada de forma precipitada, sem o devido cuidado, sabe o que deve ser feito, porém não faz, né? Então esse é o indivíduo imprudente. Ele sabe o que tem que ser feito e não faz. Vou dar um exemplo aí. Conhece a técnica de higienização das mãos, mas não realiza todas as etapas, causando contaminação durante a assistência. Esse é o imprudente. Agora, o negligente. O negligente ele deixa de fazer o que deveria ser feito. É um tipo de omissão voluntária. Exemplo, realizar a leitura detalhada da prescrição médica, seguindo a primeira meta internacional segundo o paciente, que é a identificação correta, porém não faz, causando erro na administração dos medicamentos com danos irreversíveis à saúde do paciente. Imperícia, realização de procedimentos técnicos sem ter aptidão, executar uma tarefa na qual não possui qualificação técnica, ou seja, é um técnico de enfermagem que realiza passagem sonda-vesical de demora no paciente, sem possuir habilidades técnicas e qualificação para risco, né? Porque essa é uma função do enfermeiro. Então, a imperícia normalmente é quando você faz uma coisa que não é da sua competência. Precauções também cai bastante. Precauções. Padrão, contato, gotícula e aerossóis. Não sei onde foi que eu fiz uma prova essa semana. Acho que eu estava respondendo exercício, E aí caiu essa questão dos aerossóis, das gotículas. Quando não é. Os tipos de precaução. Então, precaução padrão, né? Inclui a higienização das mãos, uso de alguns EPIs gerais. E a aplicação padrão é aquela que se aplica a todos os pacientes. Aplicação de contato é luva e avental. Por quê? Porque você vai evitar o contato com a pele que está infeccionada, que pode te dar algum tipo de transmitir alguma doença. Gotículas é fácil de se entender. Gotícula, eu uso máscara cirúrgica. Aerossol é NR32. Qual é a diferença de uma para outra? A máscara cirúrgica, ela suporta até partículas até 5 micra, tá? Então ela tem que ser, desculpa, maior que 5 micras. Se for menor que 5 micra, é N95, tá? Que é aquela máscara PFF2. Ela é para partículas menores. E ela protege contra aerossóis. Então tem algumas doenças que são transmitidas através de gotícula. E tem algumas que são por meio de aerossóis. Alguém pode me dar um exemplo aí de doença que você tem que usar a N95? TB. Qual? Covid. Covid, que mais? TB, isso mesmo. São doenças que são transmitidas por aerossol, que são partículas bem pequenas que ficam suspensas no ar. E então você tem que fazer uma boa vedação, tá? Importante. Quais são as principais terminologias cirúrgicas? Lembrando aí daquela parte das terminologias que a gente não gostava muito de decorar. A gente tem ali toda a palavra cirúrgica, ela tem um significado. E aí normalmente ela é a junção das palavras de um prefixo com um sufixo, tá? E aí você vai ter formação de uma palavra, né? Então, os prefixos adeno, bléfaro, cisto, cole, colo, colpo, entero, gastro, e ístero e néfro são prefixos que estão relacionados ao órgão, tá? Qual é o órgão que vai ser feito o procedimento? Correlação ao prefixo, também tem ali, ó, oftalmo, ouro, tudo está relacionado ao órgão que foi acometido. E aí a gente vê o sufixo, que é o procedimento. Ectomia é a remoção parcial ou total. Pexia é a fixação de um órgão.
Plastia, alteração da forma ou função. Rafia, a sutura. Escopia, a visualização do interior de um órgão. Stomia, abertura cirúrgica de uma nova boca. E tomia, abertura de um órgão, tá? Vamos lá, tem várias palavras que podem se formar. Esterectomia, gastrostomia, oftalmectomia, oftalmoplastia, pexia, que mais? Otorragia. Todos esses são aí, desculpa, otorragia não, otoscopia, tá? Todos esses são alguns tipos de terminologias cirúrgicas que a gente precisa ter aí o conhecimento, tá? Com relação aos medicamentos pode ser que pergunte aí quais são a classe de alguns medicamentos, para que serve esses medicamentos, né? Então vem lá desde analgésico, ansiolítico, antiácido, anticonvulsivante. Do lado tem a indicação, né, do que serve aquele determinado medicamento, tá? Por exemplo, um ansiolítico serve para ansiedade. Laxante, aumento da frequência dos movimentos intestinais, lá embaixo. Antigripais, combinação de analgésico, antihistamínico e de descongestionante, né? Então assim vai. Quais são as vias de administração de medicamentos? Aí a gente tem a via oral, a via parenteral, a respiratória inalatória, ou pulmonar e a tópica, tá? E essas vias de administração, que são essas 4 aí, elas se subdividem, né? No oral a gente pode fazer pela boca e sublingual. A parenteral a gente faz na intradérmica, subcutânea, intramuscular, intravenosa. E na tópica pode ser ocular, otológica, retal, vaginal e intranasal. Com relação à via de administração, vai colocar lá via oral quais são os tipos de medicamentos, as formas farmacêuticas que podem ser administradas nessas vias, né? Olha a carreta furacão passando aí, gente. Olha aí, no meio da minha aula. Quais são as principais drogas utilizadas na PCR, tá? Droga, medicação, parada cardiorrespiratória. Qual é a principal droga? Epinefrina. Epinefrina é o que? Adrenalina. Tá? Lembrem que o paciente está em parada cardiorrespiratória, principalmente se tiver sistolia, esse paciente vai precisar de ressuscitação cardiopulmonar e droga que vai vasopressora para tentar resetar o coração e iniciar então essa contratibilidade cardíaca que está ausente devido à PCR, tá? Então a epinefrina pode puxar o carrinho de emergência, já puxar a adrenalina, que numa PCR é a principal droga. E aí vem outras drogas que fazem parte do protocolo, como a mildarona, que é uma droga antiarrítmica, que vai atuar na fibrilação ventricular sustentada e também na taquicardia ventricular sem pulso, tá? Ali também tem o bicarbonato de sódio, quando tem uma PCR muito, muito prolongada, e aí acaba evoluindo com bicarbonato de sódio, por conta da acidose metabólica. A atropina também, que é utilizada com droga de primeira escolha quando o paciente gera pulso e mais está bradicárdico, precisa melhorar a resistência vascular. Tem a questão para reverter também a frequência cardíaca baixa. Lidocaína também é um antiarrítmico importante, só usado se o coração resiste em fibrilação ventricular, tá? Dose inicial deve ser usada, mas não deve ultrapassar o total de 3 miligramas por quilo. Aí vem ali a quantidade que deve ser administrada. Carrinho de emergência, todo mundo sabe para que serve. Não é carrinho de parada, tá? Carrinho de emergência. Tem gente que faz do carrinho de emergência a mini farmácia. Então, na verdade, você vai utilizar o carrinho de emergência para atender qualquer tipo de emergência.
Então, a primeira gaveta normalmente são disponibilizados medicamentos. Aí embaixo, a gaveta de baixo, a segunda gaveta, é para materiais de acesso venoso, intravascular, punção, sonda. Terceira gaveta, materiais de acesso ventilatório. E quarta gaveta, materiais de cateterismo vesical, gástrico, algumas soluções como soro fisiológico e glicosado, tá? Então, é muito importante ter um carrinho bem organizado na PCR. Quais são os principais... Agora, vamos mudar de assunto. Parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória é o quê? É a parada do coração, parada da respiração. Então, eu posso parar de respirar e continuar com o coração batendo? Eu posso, isso se chama parada respiratória. E eu posso continuar respirando e o coração batendo? Não, aí não tem jeito, tá? O que acontece? Acontece que o paciente tem algumas causas básicas de parada. Então, enquanto você está atendendo uma parada cardiorrespiratória, você precisa tentar identificar qual é o motivo dessa parada. Aí a gente vai pelo protocolo do 5H, 5Ts, tá? Quais são as principais causas de parada cardíaca? Hipovolemia, o paciente que precisa fazer uma reposição volêmica. No caso, o paciente que sangrou muito, entrou em estado de choque, e aí esse paciente está com pouco sangue. Um paciente que desidratou também, ele precisa se repor volume, tá? Com cristalóide. Qual é o cristalóide de escolha? Ring lactato, tá? Então, todo paciente que está hipovolêmico e evolui para parada cardiorrespiratória deve ser utilizado o ring lactato. Hipóxia, que é a diminuição de oxigênio, pode levar também à parada cardiorrespiratória. E a conduta e o tratamento, nesse caso, é a ventilação com via aérea definitiva com um VO2 de 100%. Hidrogênio diminuído, a gente está falando da acidose metabólica, onde eu tenho que infundir bicarbonato 8,4% a 1 ml de quilo do paciente. Hipo ou hipercalemia, nós estamos falando de potássio. Quando o potássio está baixo ou quando o potássio está alto, deve-se corrigir, então, a quantidade de potássio no espaço extracelular. Hipotermia, aquecimento, então, como conduta. Trombose coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio, quando eu tenho um paciente que evolui com PCR de recorrente de um IAM, e aí você deve fazer trombólise para tentar reverter um supradesnivelamento de ST. Normalmente, os pacientes que têm parada cardiorrespiratória decorrente de uma trombose coronariana é paciente que tem um supra de ST. Então, o paciente está infartado e está aparecendo um supra de ST, é sinal de infarto, tá? TEP, tromboembolismo pulmonar, aí é necessário fazer trombólise com reposição volêmica. Tensão no tórax, por pneumotórax, então um paciente que sofreu um trauma no tórax, evoluiu com pneumotórax e é necessário fazer drenagem com selo d'água para fazer, então, o tratamento por descompressão, tá? Pode ser inicialmente um tratamento de descompressão por punção, como também pode se passar um dreno de tórax em selo d'água. Tóxicos, paciente que sofreu intoxicação, seja por droga, seja por medicamento, seja por qualquer tipo de substância química que vai evoluir para a PCR. O paciente, então, no caso, ele deve fazer reposição volêmica e entrar com os antídotos para essas substâncias tóxicas. Tamponamento cardíaco é a condição onde eu tenho dentro do pericárdio um acúmulo de líquido. Esse líquido ele diminui a capacidade contrátil do miocárdio e aí o paciente acaba entrando em tamponamento. O paciente fica hipotenso, tem turgor de jugular, surgimento de terceira bulha na ausculta, tá? E a dor torácica localizada aproximadamente no quinto espaço intercostal. O paciente tem aí essa queixa de dor. Conduta, nesse caso, no caso de tamponamento cardíaco, é a pericardiocentese, conhecida como pulsão de Marfan, onde se introduz um catéter no quinto espaço intercostal, buscando o pericárdio, e aí o médico ele puxa a seringa e aí vem o líquido seroso ou sangue decorrente aí desse tamponamento, tá?
Com relação aos principais ritmos chocáveis e não chocáveis na PCR, quais são os ritmos chocáveis? Guardem isso, tá bom? O que significa ritmo chocável? Significa que eu vou ter que ligar o desfibrilador e aplicar choque no paciente. Então, se o paciente está monitorado, quais são os ritmos chocáveis que eu vou identificar no eletro e vou dar o choque? Taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular. São esses dois ritmos chocáveis. Ritmo chocável, então, desfibrila. Ritmo não chocável, não desfibrila. Paciente em assistolia ou atividade elétrica sem pulso. Nas outras aulas que eu mandei para vocês, que tem lá a apresentaçãozinha, vai aparecer o eletro. Eu acho que eu não coloquei, não coloquei nessa apresentação. Onde mostra a diferença de cada uma dessas, tá? O que é uma taquicardia ventricular, o que é uma fibrilação ventricular. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui? Quais são os ritmos chocáveis e quais são os ritmos não chocáveis. Qual eu desfibrilo e qual eu não desfibrilo. Essa pergunta cai, inclusive, em prova oral de hospital, prova que muita gente se perde. Hein? Por incrível que pareça. Uma vez eu fiz uma pergunta para um profissional que estava sendo admitido numa instituição, e aí a pessoa respondeu assim: olha, qual é o sinal de PCR? Aí a pessoa fala: a pessoa está desmaiando, está com sudorese e está cianótica. Essa foi a resposta do indivíduo. Aí quem ficou cianótico fui eu. Tá? Resposta aí. Quais são os sinais clássicos de PCR? A ausência de nível de consciência. O paciente não responde. O paciente, você chama ele pelo nome, faz estímulo doloroso nele, o paciente não reage. Primeiro sinal de PCR. Segundo sinal, ausência de respiração. São 3 ausências: a ausência de nível de consciência, a ausência de respiração e a ausência de pulso, tá? O tempo onde eu vou checar pulso é até 10 segundos. Identifiquei que o paciente está em PCR, eu vou passar para o próximo passo, que é suporte básico de vida. Acionamento do serviço de emergência, início das compressões torácicas e chegada mais rápido possível do desfibrilador externo automático para realizar o choque. Transporte em seguida para uma unidade de emergência, para poder fazer o suporte avançado de vida, tá? Isso que eu falei tá aqui, ó, nos 6 elos da cadeia da sobrevivência, tá? Eu tenho a intra-hospitalar e a extra-hospitalar. Tanto no adulto, tá? Esse aqui que tá aparecendo para vocês agora é a cadeia de sobrevivência do adulto e o próximo é a cadeia de sobrevivência em pediatria. Vamos fazer uma comparação aqui, ó. PCR-IH é intra-hospitalar, tá? Tem uma lupinha na frente. Percebam que é igual a da pediatria, tá vendo, ó? Lupinha, celularzinho na mão, o que significa isso? Toda PCR intra-hospitalar, o que tem que acontecer? Você tem que identificar sinais de deteriorização antes. Você consegue perceber, olha, o paciente está ficando hipotenso, o paciente está bradicárdico, está ficando confuso, o paciente está taquicárdico, está apresentando uma arritmia, uma dor torácica. Precisamos intervir rápido. O paciente é uma criança, tá com insuficiente quadro de insuficiência respiratória, porque as principais causas de PCR na criança não é de origem cardiológica. Normalmente é casos de engasgamento, sufocamento, asfixia, quadros de doenças respiratórias, que acabam levando a criança a PCR, tá? E aí tem uma lupinha. O que é a lupinha? A lupinha é prevenção. Reconhecimento precoce, saber identificar e saber intervir o mais rápido possível nessas condições para evitar que avance para uma PCR. O paciente parou, aciona o socorro, tá? E inicia as compressões torácicas o mais rápido possível, tá? Então, cadeia de sobrevivência adulto, criança. Cadeia de sobrevivência da criança, né? Vocês estão enxergando a apresentação que eu saí e voltei?
Estão enxergando? Tô sim, Zé, tô tranquilo. Beleza. Perfeito. E aí, basicão, pode cair alternativa também com relação. Sempre PCR cai alguma coisa, tá? PCR. Tem aqui nessa apresentação. Tem mais 2 apresentações que eu mandei para vocês, que dá para vocês darem mais uma estudadinha. E aí, o que eu quero que vocês estudem, tá? Que cai bastante, o pessoal se confunde, que é PCR no adulto, que tem lá uma apresentação que eu mandei para vocês que tem algumas particularidades específicas. Essas particularidades, elas estão lá no manual, no último manual da American Heart de 2020, protocolo da American Heart de 2020, que tem algumas atualizações. Eu coloquei todas as atualizações da American Heart de 2020 na apresentaçãozinha que eu mandei para vocês. Adulto, gestante e recém-nascido. Tem algumas particularidades muito específicas que precisa saber, que cai em prova, que às vezes o pessoal fica, nossa, eu não sabia nada disso de recém-nascido, tá? Então é muito importante. No adulto, qual é aí a sequência, né? Circulação, checar responsividade, chamar ajuda, checar simultaneamente pulso e respiração da vítima e realizar compressões torácicas. Então, eu começo pelo C, pelas compressões torácicas. Em seguida, eu vou para o A. O A é abertura das vias aéreas. B, ventilação, que aí eu aplico 2 ventilações. Então, a gente está vendo aí o 30/2, tá? É 30/2, num ritmo de 100 a 120 por minuto. A profundidade no adulto é no mínimo 5, no máximo 6 centímetros, e o tempo de paralisação é até 10 segundos. Então, isso tudo que eu falei para vocês, muito importante guardar, que normalmente são essas as questões. E o D, então C, A, B, e o D, que é o uso do distribuidor externo automático. Por que é muito importante a gente ter o distribuidor externo automático? Porque 70% das paradas cardiorrespiratórias no adulto é decorrente de IAM ou uma doença cardiológica. E aí vai estar presente a fibrilação ventricular. Então, quanto mais rápido eu desfibrilar esse paciente, maior a chance de sobrevida dele. Então, aí a definição de parada cardiorrespiratória, que é a cessação da atividade mecânica do coração para de bombear, e aí vai diminuir o fluxo, vai até parar, privando o paciente de oxigênio. Se esse paciente não tiver oxigênio, ele morre, tá? Então, a parada cardíaca é uma causa de morte. Bem, outro termo que cai muito é choque. O que é choque? Choque é o estado de hipoperfusão dos tecidos, quando eu tenho pouco volume de sangue ou pouco oxigênio nos tecidos. O sangue, quando eu não tenho pouco sangue, eu estou falando de choque hipovolêmico, tá? O quadro de desidratação, que pode levar à redução de oxigênio nos tecidos. E essa redução de oxigênio nos tecidos pode levar à morte celular, consequentemente, à morte do paciente, tá? À medida que evolui o choque, mais órgãos vitais vão entrando em falência, e quando entra no estágio avançado de choque, esse paciente pode vir a óbito. Então, é uma das emergências mais importantes, que muitos profissionais não sabem identificar quando o paciente está em estado de choque, e aí ele acaba morrendo, porque o paciente não sabe reconhecer o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3. O profissional de saúde não soube reconhecer o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3 e o estágio 4 do choque. Principalmente o estágio 2, que se não for compensado logo, ele evolui para o 3, e aí se for para o 4, é irreversível, tá? Então o choque ele tem várias causas: volume de sangue reduzido, a função do bombeamento do coração, que aí a gente está falando de choque cardiogênico, pode ser também por conta de um alargamento, uma dilatação dos vasos sanguíneos, e aí a gente está falando do choque distributivo. Quando é que a gente tem choque distributivo? Numa reação anafilática. Na reação anafilática, os vasos sanguíneos dilatam, o paciente tem hipotensão, e ele tem toda aquela reação, né, alérgica, ele fica todo vermelho, a pressão dele cai, os vasos sanguíneos dilatam, e o paciente faz hipotensão.
E aí, qual é o tratamento para reação anafilática, né? Que o paciente em estado de choque anafilático é epinefrina, 0,1 subcutâneo, tá? Então, reação anafilática também uma das causas de choque. Quando o choque é causado devido ao bombeamento inadequado do coração ou baixo volume de sangue, as pessoas podem se sentir letárgicas, sonolentas, confusas, a pele pode se tornar fria, suada, azulada e pálida. Então, esses são os sinais de choque decorrentes de bombeamento inadequado do coração ou baixo volume. Já quando o choque é por conta de dilatação excessiva, no caso que eu falei para vocês, o choque distributivo, choque anafilático, a sepse também é choque, também causa dilatação excessiva. Então, o choque séptico, o paciente também pode apresentar as mesmas reações que um choque anafilático, tá? Então, o paciente pode ficar ruborizado, vermelho, quente, o pulso pode se tornar forte, vigoroso, palpitante, em vez de fraco. Então, aquele paciente que você palpa e você sente puf, puf, puf. Ele fica vermelho, às vezes pode até fazer temperatura ou pode fazer uma hipotermia também, mas tem essa característica. Pessoas que estão em estado de choque devem ser mantidas aquecidas e posicionadas de modo que suas pernas fiquem elevadas. Paciente em estado de choque tem que ter membros inferiores elevados, tá bom? Por quê? Porque precisa melhorar o retorno venoso, a não ser que seja um choque cardiogênico decorrente de uma insuficiência cardíaca, tá? Aí eu não faço elevação de membros inferiores. Paciente com insuficiência cardíaca evoluindo com choque cardiogênico, eu não faço elevação de membros inferiores, mas pego um bom acesso e inicio com droga vasopressora, no caso seria a norepinefrina. Então, norepinefrina, dobutamina, tá? Vasopressina são o quê? São drogas vasopressoras. Essas drogas vasopressoras, qual é o objetivo delas? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial, tá? Aumentando a frequência cardíaca e a pressão arterial, eu melhoro o débito cardíaco, melhoro a perfusão tecidual e tiro o paciente do estado de choque, tá? Pessoas, então, do paciente chocado, são administrados líquidos intravenosos e, às vezes, medicamentos para ajudar a restauração da pressão arterial. Então, o uso de vasopressor mais volume ajuda a tirar o paciente do estado de choque, tá? Então, mas esse negócio de droga, tratamento, isso não tem nada a ver, isso é coisa para médico. Não, não tem nada a ver. Cada vez mais, prova para enfermeiro, prova para técnico, eles estão querendo saber se você tem conhecimento de droga, se você tem conhecimento de tratamento, o que tem que ser feito em determinadas situações. Então, por isso que nas aulas eu ensino como se eu estivesse ensinando para a galera da medicina. Entendeu? Vamos entender o que está acontecendo aqui, por que eu preciso usar uma droga vasopressora no estado de choque, eu preciso aumentar a pressão, eu preciso aumentar o débito cardíaco para tirar o paciente do estado de choque. Eu tenho que entender a fisiologia, eu tenho que entender a fisiopatologia, quais são os mecanismos que estão sendo utilizados para compensação no estado de choque, o que esse paciente está passando naquele momento que pode levar ele a óbito, tá? Muito bem. Quais são as principais causas de choque, então? Choque hipovolêmico, choque cardiogênico e choque distributivo. Choque hipovolêmico, perda de sangue, vai levar a baixo volume. Choque cardiogênico, coração está bombeando fraquinho. E alargamento excessivo dos vasos sanguíneos. Choque distributivo, onde eu posso ter isso na anafilaxia ou no choque séptico. Quais são as principais causas de choque hipovolêmico? Hemorragia, queimadura. Queimadura, Zé? Como assim queimadura leva a esse choque hipovolêmico? Porque a queimadura, ela vai fazer com que os vasos dilatem e aí todo o líquido plasmático ele vai cair no terceiro espaço, no leque, que é no espaço extracelular, e o paciente vai ficar todo edemaciado. Então, todo o líquido vai passar pelos poros dos vasos, vai cair no tecido adjacente do corpo humano, lá no tecido entre os vasos sanguíneos e a pele, e esse paciente vai ficar edemaciado
e aí é ali que ele sofre o choque hipovolêmico. Desidratação, principalmente diarreia com vômitos associados, leva a um grau de desidratação rápido. Pacientes crianças e idosos, são os que mais têm facilidade para evoluir para quadros de desidratação tipo C. Tem uma tabelinha, acho que eu não sei se eu coloquei aqui, mas tem numa outra aula que eu mandei para vocês. Isso, tá lá na outra aula que eu mandei para vocês. Como é que tá classificado os graus de desidratação e quais são as condutas, tá? A, B e C, os níveis de desidratação no caso por diarreia, e aí eu tenho que ter uma conduta específica com esse paciente. Vômitos e diarreias graves, pancreatite, perfuração da parede intestinal, uso excessivo de diuréticos e cetoacidose diabética também podem provocar choque hipovolêmico. Quais são os sinais clássicos de choque? Pergunta básica, cai bastante também. Já falei sobre isso, estou batendo na tecla novamente. Confusão mental, agitação, palidez cutânea, pele fria e pegajosa, taquicardia, hipotensão, cianose de extremidades e oligúria. Alguém sabe o que é oligúria? Cai muito isso na prova e tem gente que não sabe o que é oligúria, gente. Quem pode me falar o que é oligúria? Ausência de urina. É o quê? Repete, por favor. É ausência de urina? A ausência de urina é anúria. Oligúria é outra. Oligúria é antes. Baixa produção de urina. Isso. Então, a oligúria é quando eu tenho a diminuição de diurese, ou seja, menos de 50 ml hora. Tá? O paciente está apresentando em 1 hora menos débito cardíaco e menos de 50 ml hora, o paciente está oligúrico, tá? Então, quando eu estou monitorando um paciente que está em estado de choque, eu tenho que passar sonda vesical nele. Eu passo sonda vesical nesse paciente para quê? Para monitorar a diurese, porque um dos sinais do estado de choque é a oligúria, tá? Explique os termos técnicos. Termos técnicos é uma outra coisa que cai também, que eu vi nas últimas provas da Alfa. Eles querem saber se você sabe, tem esse conhecimento aí, né? Então, cianose, coloração azulada da pele, dispneia, dificuldade para respirar, taquipneia, respiração acelerada, disfagia, dificuldade de deglutir, polidipsia, sede excessiva. Polidipsia é sinal de qual patologia? Diabetes. Às vezes eles fazem umas perguntinhas assim, citem alguns sinais clássicos de diabetes. E aí coloca polidipsia. E tem muita gente que não sabe o que é. Que o paciente tem sede excessiva, ele quer estar toda hora bebendo água, né? Hiperemia, pele avermelhada, hematêmese, vômito com sangue. Melena, fezes com sangue, bradicardia, pulso cardíaco diminuído. Poliúria, e aí também é outro sinal do diabetes, que é o aumento excessivo de diurese. Anúria, ausência de urina, e aí é um paciente que sai do estágio de oligúria e evolui para anúria, ele está então apresentando um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Hematúria, urina com sangue, hipotermia, diminuição da temperatura, e hipertermia, aumento da temperatura. Quais são as etapas do atendimento inicial à vítima de trauma? A gente vai ter a avaliação primária, que é aquele XABCDE, que eu mandei uma aula super legal para vocês de APH, também lá no manual, lá na aula, no grupinho, para vocês darem uma estudada, porque a gente sabe que a prova vocês vão fazer para o pronto-socorro e para o SAMU. Porém, é uma prova que tem vários temas lá incluídos, por isso que eu estou dando uma pincelada em vários temas aqui, envolvidos no edital. Então pode ser que eles cheguem amanhã com uma prova para vocês totalmente APH. Então vocês dão uma lidinha naquele material de APH. Pode ser que eles deem uma prova geralzona mesmo, tá?
Quem fez a prova do Guarujá para enfermeiro, a última que teve, não a do processo seletivo temporário, mas a do estatutário. O pessoal estudou pra caramba várias coisas, mas nunca que ia imaginar que ia fazer prova de temas que caíram no primeiro ano da faculdade. Eu faço medicina, tô no 4º ano de medicina. Eu só fui bem nessa prova, que eu fiquei em 15º nesse concurso. Só fui bem nessa prova porque eu tinha acabado de ter imunologia e também tinha tido uma outra matéria na faculdade e estava com tudo na cabeça. Porque se eu dependesse do meu primeiro ano da faculdade, eu não tinha ido bem nessa prova. Então, assim, não tenho que se esperar, né? A gente pode ser que amanhã caia um monte de coisa, diversos temas. Pode ser que caia coisa que a gente não estudou aqui. E pode ser que, de repente, seja totalmente direcionada para urgência e emergência. Então eu coloquei um conteúdo mistinho aí para vocês darem uma lidinha, que dá para acertar as questões aí que vocês podem vir a ter dúvidas, tá? Então, avaliação primária, medidas adicionais dentro da avaliação primária. Então, eu estou fazendo o X ABCDE. Dentro do X ABCDE, se eu tiver que fazer alguma intervenção, eu vou fazer uma medida adicional. Avaliação secundária. E aí eu faço uma reavaliação para ver se está tudo ok. E aí, em seguida, entro com o tratamento definitivo. Quais são os passos da avaliação primária, né? Então, X ABCDE, X hemorragia exsanguinante, que significa aquela hemorragia maciça com risco de morte, que precisa fazer o procedimento de compressão, compressão direta ou compressão na artéria mais próxima, ou a necessidade de fazer um torniquete, tá? E isso tem lá na apresentaçãozinha que eu mandei para vocês. Não vou me atentar muito aqui, que eu vou pedir para vocês darem uma lidinha aqui e também lá no material que eu mandei para vocês, tá bom? Quais são os passos da avaliação secundária? Verificar sinais vitais, aí tem frequência respiratória, temperatura, frequência cardíaca, PA, o exame encéfalo-caudal, que significa da cabeça aos pés, e a escala de coma de Glasgow, que vocês precisam saber também. Na avaliação secundária, a gente utiliza o método SAMPLA, que é a entrevista, onde eu vou saber verificar os sinais vitais do paciente, a história de alergias, uso de medicamentos, passado médico desse paciente, a última ingestão de líquido e alimentos e o ambiente de evento. A avaliação secundária a gente só faz em paciente estável. Paciente instável, a gente faz todo o tratamento na avaliação primária. Escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow é a escala que a gente aplica para avaliação neurológica. A gente vai avaliar o quê? Abertura ocular, resposta verbal, resposta motora, e agora entrou um novo componente, que é a resposta pupilar. Na abertura ocular eu faço uma pontuação de 1 a 4, na resposta verbal eu faço uma pontuação de 1 a 5, na motora de 1 a 6 e na resposta pupilar de 0 a 2. Porém, algumas questões podem vir pedindo para você incluir a resposta pupilar, e as outras somente a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Para os enfermeiros, principalmente, eles gostam de colocar essa avaliação. Eles colocam um caso e aí você tem que fazer a pontuação para determinar a pontuação na escala de coma de Glasgow. Então você tem que decorar a escala de coma de Glasgow, tá? Quando a abertura ocular é espontânea, como é que ela reage à voz, à dor, e se ela não tiver nenhuma. Resposta verbal orientada, confusa, palavras inadequadas, incompreensíveis em nenhuma. Então, de 5, 4, 3, 2, 1, e assim por diante, tá? Então, aqui não tem muito o que explicar, só entender que são esses três, tem essa pontuação. A pontuação mínima é de 3 a 15, sendo de 3 a 8 coma grave, de 9 a 12 é coma leve, e de 13 a 15 é coma grave, tá bom? Muito bem. Eu vou dar uma... Edema agudo de pulmão. Edema agudo de pulmão é uma das emergências também que mais acontecem no pronto-socorro. Por quê?
Porque a gente tem hipertenso, a gente tem paciente com ciência cardíaca, a gente tem paciente que sofre intoxicação. E aí o edema agudo de pulmão, o que que é? É um acúmulo de líquido anormal, né, nos espaços intersticiais dos pulmões. Tá? Ele fica no interstício pulmonar, então entre os alvéolos, tá? E árvore brônquica. Então é necessário que existe um desequilíbrio hidrostático entre os capilares venosos e arteriais que fazem a troca gasosa a nível alveolar. Eu tenho uma migração do transudato dos vasos do plasma, né, a nível seroso, com perda de hemácia para os alvéolos, e aí forma esse líquido no espaço alveolar, tá? É isso que dá a coloração rósea quando o paciente está em edema agudo de pulmão, ele vai tossir e aí apresenta aquela espuma rosada, né? Quem já trabalhou em pronto atendimento aí e atendeu um paciente edema agudo de pulmão, né? Aí percebe que ele às vezes está tossindo, ele está fazendo aquele estertor, né? Aquele bem de longe assim, e aí ele vai tossir, sai aquela espuma rosa. Saiu espuma rosa, é edema agudo de pulmão. Você consegue escutar os estertores, os sibilos de longe, assim, num paciente com edema agudo franco, né? Principalmente de origem cardiovascular. Então, no caso do edema agudo, o edema pulmonar cardiogênico, ele é um evento agudo, ou seja, ele de repente. E aí, qual é a causa desse edema agudo? É a insuficiência ventricular esquerda. O ventrículo esquerdo perde a sua função de bomba, né? A gente sabe que o ventrículo esquerdo é aquele que bombeia o sangue para frente, né? Ele que bombeia o sangue para a grande circulação. E aí, quando eu tenho, por exemplo, um infarto que atinge a coronária anterior, né? E essa coronária era aquela que faz a irrigação do ventrículo esquerdo. Esse paciente fica com um quadro de insuficiência cardíaca à esquerda. O ventrículo esquerdo ele não consegue contrair. Consequentemente, todo o sangue que vai chegando no ventrículo esquerdo, ele vai represando e acumulando tudo para trás, até que evolui, né, com hipertensão pulmonar, né, e consequentemente essa hipertensão pulmonar vai sobrecarregar os alvéolos e assim o paciente vai esse paciente ele vai evoluir com edema agudo de pulmão. Bem, se eu tenho um líquido no interstício, qual é o tratamento de edema agudo de pulmão? É tirar o líquido. Qual é a droga principal utilizada para tirar líquido dos alvéolos pulmonares no edema agudo de pulmão? Eu tenho que enxugar o paciente. O que eu vou fazer? Lasix. É o quê? Lasix. Sonda. Tem certeza disso? Não é dreno de tórax? Não. Edema agudo de pulmão, líquido lá nos alvéolos, os saquinhos que ficam lá dentro do pulmão. É onde acontece a troca gasosa. É o Lasix que a gente faz? Sonda. Lasix. Tem certeza? Absoluto. Se tiver isso na questão lá na prova lá, diurético de alça que é administrado no edema agudo de pulmão. Qual é a resposta que vocês vão dar? Furosemida ou Lasix. Muito bem. Essa é a droga para quê? Para reduzir volume circulante. Paciente, você precisa aumentar a diurese desse paciente para ele pôr para fora, porque ele está acumulando líquido, está represando o líquido, e ele precisa diminuir esse líquido no interstício. E aí você fazer Lasix. Lasix então, ele vai puxar esse líquido, trazer de volta para dentro da corrente sanguínea e, através da função renal, ele vai botar para fora. Dependendo da causa, eu preciso, às vezes, entrar com, por exemplo, se for uma insuficiência cardíaca, às vezes precisa entrar com uma dobutamina
para melhorar a função contrátil do miocárdio, para diminuir, então, essa incapacidade que o ventrículo esquerdo está tendo de bombear o sangue, tá? Então, no cardiogênico, às vezes precisa se avaliar a necessidade de uma droga vasoativa, tá? Ou um inotrópico. Manifestações do edema agudo de pulmão, diminuição da oxigenação cerebral, então o paciente fica agitado, fica ansioso, tem uma dispneia com uma sufocação, as mãos do cliente elas ficam frias, o leito ungueal, né, a unha fica cianótica, a pele adquire uma coloração cinzenta, pulso fraco e rápido, a veia do pescoço ela fica distendida, né, que é turgor de jugular, pode correr tosse incessante com produção de quantidade de crescente de escarro espumoso, aquele que eu falei. Com a progressão do edema pulmonar, o paciente fica mais agitado, mais inquieto, e aí piora mais ainda o quadro do paciente, até ele ficar torporoso. A respiração ela fica rápida, ela fica ruidosa, úmida, a saturação do paciente cai, até que o paciente ele se sente sufocado pelo líquido, né? Que enche todos os alvéolos. É como se o paciente tivesse a sensação realmente de estar se afogando, e aí exige uma medida de emergência, tá? Quais são os cuidados, então, de enfermagem no edema agudo de pulmão? Ajudar na administração de oxigêno, preparar para o material de intubação e a ventilação mecânica necessário. Manter decúbito elevado sempre, gente, 45 graus, no mínimo, até de repente deixar o paciente sentado, tá? Fornecer apoio psicológico. Tem gente falando aí que não consegue ver a aula gravada, gente, mas nem gravei a aula, tô na aula online ainda. Depois responde lá, se alguém puder, falar que depois eu mando o link, que a aula tá acontecendo. Se a pessoa quiser entrar no link, ela assiste a aula agora. Eu vou mandar depois, por favor. Apoio psicológico, né, para o paciente que está agitado, tentar acalmar esse paciente, porque fica muito agitado. Fornecer informações frequentes, simples, para que ele possa entender o que está acontecendo. Monitorar os efeitos dos medicamentos. Observar se o paciente está eliminando quantidade de urina suficiente, né, através dos diuréticos. Se o paciente está apresentando alguma depressão respiratória, hipotensão e vômito. Se tem morfina, a morfina ela vai ajudar muito, às vezes, no edema agudo de pulmão, porque ela vai relaxar a musculatura das veias pulmonares, tá? Para melhorar, então, a perfusão dos pulmões. Paciente que não recebe infusões IV, contínuas de agentes vasoativos, exige monitoramento de eletro e avaliação frequente de sinais vitais, no caso do edema agudo de pulmão. Crise hipertensiva tem duas... O que é a crise hipertensiva? É quando eu tenho uma emergência hipertensiva ou uma urgência hipertensiva. A emergência hipertensiva, eu tenho um paciente com a pressão maior que 18%, 80% e 20%, sintomático, tá? E aí, aqui, vamos lá, ó. Emergência hipertensiva é uma situação aguda, potencialmente fatal, em que a pressão está extremamente elevada e deve ser reduzida imediatamente. Então, uma pressão acima de 180% e 20%, o paciente está totalmente assintomático. Tem lesão de órgão-alvo. O que é lesão de órgão-alvo? A emergência hipertensiva é APA alta, mais confusão mental, mais veia estrelinha, mais dor torácica, mais diminuição da diurese, né? Dor, né? Hipocôndrio direito. Então, o sofrimento está sendo tão grande que esse paciente está tendo sintoma. Aí é uma emergência hipertensiva. Eu estou tendo uma disfunção de órgão-alvo. O paciente fica confuso, agitado, pode até entrar em coma. Na urgência hipertensiva, eu tenho uma pressão elevada, porém eu não tenho esses sinais de lesão de órgão-alvo. O paciente está de boa, sabe? Está com a pressão alta, mas não está sentindo nada. O máximo que ele pode ter é uma cefaleia intensa, um sangramento nasal e ansiedade, que pode acontecer nessas urgências. O paciente precisa, ele pode ser tratado com agentes orais,
até melhorar a pressão arterial dele. Agora, o paciente que está na emergência hipertensiva, ele só vai ser tratado com drogas intravenosas, que são vasodilatadores, e normalmente na sala de emergência até a UTI, tá? Esse paciente da emergência hipertensiva, tá? Paciente de emergência hipertensiva, principalmente se for gestante, a gente tem que tomar cuidado com a eclâmpsia, né, que é a presença de convulsão. O paciente que não é uma gestante, ele também pode convulsionar na emergência hipertensiva, que aí a gente caracteriza como lesão de órgão-alvo. Insuficiência cardíaca é a incapacidade que o coração tem de designar, de fazer sua função contrátil, tá? Pode ser através de distúrbio cardíaco mesmo estrutural, o coração tá grande, eu tenho uma estenose, ou eu tenho uma perda da função de massa do coração, de atividade elétrica, tá? E também a perda da capacidade de digestão do sangue. Isso entra como insuficiência cardíaca. É uma síndrome, então, clínica, caracterizada por sintomas de sobrecarga hídrica e de perfusão tissular inadequada. Pode acontecer do lado esquerdo, do lado direito, pode cometer tanto a função diastólica quanto a função sistólica. E a principal característica é o baixo débito cardíaco, que vai fazer com que o nosso organismo tenha estados compensatórios, tá? Fazendo o quê? Aumentando a carga de trabalho. Tem aqui alguns sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A gente tem a insuficiência cardíaca à esquerda e tem a insuficiência cardíaca à direita. A principal característica da insuficiência cardíaca à direita é a congestão das vísceras e dos tecidos e edemas inferiores. Então, você pegou um paciente com insuficiência cardíaca, se ele tiver hepatomegalia, abdômen distendido, membros inferiores edemaciados, esse paciente já está com insuficiência cardíaca à direita, tá? Ele ficou muito tempo, às vezes muito tempo dentro desse quadro de insuficiência cardíaca à esquerda, que acabou depois aumentando de tamanho o lado esquerdo e acabou prejudicando o lado direito. E aí o paciente fica todo com insuficiência cardíaca, não somente de um lado só. Quais são as intervenções, então, na insuficiência cardíaca? Promover a tolerância à atividade, reduzir a fadiga, controlar a ingestão hídrica, controlar a ansiedade, reduzir o sentimento de impotência e monitorar e manejar complicações potenciais. Insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda é a incapacidade que o rim, né, tem de produzir a degradação dos metabólitos e também de desempenhar suas funções reguladoras. Então, a gente sabe que o rim é um órgão regulador, né, ele coloca para fora todas as substâncias que não fazem bem ao nosso corpo, toxinas importantes, e ele também regula elétrons, regula hormônios, regula várias coisas aí que circulam na nossa corrente sanguínea. Então, a insuficiência renal aguda é aquela que entra numa evolução rápida após uma lesão nos rins. Essa lesão nos rins pode ser o choque, pode ser um trauma direto, pode ser um quadro de sepse, que pode atingir os rins também e levar para insuficiência renal aguda. Quais são algumas manifestações clínicas da insuficiência renal aguda? Então, doença grave, letargia, náusea, vômito, diarreia persistente, pele e mucosa seca, manifestações do sistema nervoso central, como sonolência, cefaleia, contrações musculares e convulsões. Débito urinário vai de escasso a normal. A urina pode apresentar sangue com densidade específica baixa. Pode ocorrer elevação uniforme do nível sanguíneo de ureia e também de creatinina, pode se aumentar. Então, a creatinina acima de 1, tá? Já é um sinal de alerta para a insuficiência renal aguda, tá? Hiperpotassemia, que é aumento de potássio. Outra terminologia utilizada para hiperpotassemia, para vocês não se perderem aí, é hipercalemia, tá? Que é aumento de potássio. E essa hipercalemia ou essa hipopotassemia no paciente com insuficiência renal aguda pode evoluir para arritmia
e também parada cardíaca. Pode-se observar a ocorrência de acidose progressiva, elevação nas concentrações séricas de fosfato e baixo nos níveis séricos de cálcio. Ocorre também anemia em consequência da perda de sangue provocada por lesões no trato gastrointestinal urêmicas, redução do tempo de sobrevida do eritrócito e produção diminuída de eritropoietina. Por isso que, não sei se vocês sabem, por isso que o paciente tem que tomar eritropoietina, tá? Eritropoietina é um hormônio que é produzido na suprarrenal, que é responsável por estimular a medula óssea na produção do sangue. Por isso que todo paciente que desenvolve insuficiência renal, tem lesão na medula, na suprarrenal e, consequentemente, ele diminui a produção de eritropoietina ou não produz mais, e aí esse paciente entra numa anemia fisiológica. Por isso que esse paciente tem que tomar eritropoietina injetável. Protocolo de atendimento inicial no paciente na sala de emergência, é o MOVE. Você vai monitorar, ofertar oxigênio se indicado, principalmente se a saturação for menor que 92%, e instalar acesso venoso calibroso, segundo o PHTLS, já a partir da 8ª edição, diz que o acesso que você deve pegar no paciente mais próximo, mais calibroso possível, de preferência fosfocubital, com gelco 18. Tá? Quais as principais recomendações aí para a prevenção de pneumonias hospitalares? Outro tema importante, pneumonia hospitalar. Manter os pacientes com cabeceira elevada de 30 a 45 graus, avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível, aspirar a secreção acima do balonete, que é aquela na região subglótica, higiene oral com antissépticos como clorexidina, tá? Aqui, quais são os procedimentos utilizados dos artigos? Quais são os procedimentos para processamentos dos artigos utilizados na ventilação mecânica? Aí a gente tem só alguns exemplos, né? O que é o processamento de artigos? Não sei se vocês lembram, lá no edital, quem lê os tópicos, tem um item falando de processamento de artigos. Inclusive, eu vou até eu esqueci de mandar essa parte de CME para vocês, eu vou mandar uma apresentaçãozinha de CME para vocês, que fala sobre processamento de artigos, tá? Parte de processamento de artigos, o que eu tenho que entender? Eu tenho 4 processos: limpeza, eu tenho desinfecção, tá? Desculpa, eu tenho limpeza, eu tenho desinfecção e esterilização. A limpeza é aquele processo mecânico, né? Manual que eu faço com os artigos e com a superfície. Esse processo ele vai depois, em seguida, vai para a desinfecção. A desinfecção utiliza alguns produtos, pode ser, aí tem desinfecção de baixo e alto nível, e eu tenho a esterilização. Esterilização, que é a destruição de todos os micro-organismos, tá? Incluindo os esporulados, tá? A desinfecção, eu não mato todos os micro-organismos, eu mato bastante, porém eu não destruo os esporulados com algumas bactérias, micro-organismos super resistentes, que só vão morrer com a esterilização. Esterilização sempre nos processos hospitalares é realizado em autoclave, tá? E nessa apresentaçãozinha que eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, explica sobre qual é o tempo e a temperatura que eu tenho que manter aí dentro da autoclave, tá? Então lembre-se, esterilização, autoclave, tá? Desinfecção é para matar micro-organismos, porém eu não vou utilizar um processo físico, é processo mais químico, tá? Tem 2 termos também, antisepsia e asepsia. Antisepsia é quando eu faço a remoção de micro-organismos da pele, tá? A asepsia é quando eu faço das superfícies, tá? E dos artigos. Aqui, eu tenho esses processos aqui, ó. O analisador de oxigênio, eu vou fazer o quê? Limpeza. Laringoscópio, limpeza.
Cânula de Guedel, né? A cânula de intubação ou sonda de aspiração é descartável. O circuito tubular, aplicar no processo seguinte, de acordo com o CCH. Deve ser feita a esterilização por óxido de etileno, ou plasma de peróxido de hidrogênio, ou vapor de baixa temperatura e formaldeído, ou vapor saturado sob pressão, ou ainda desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, tá? Então tem alguns processos aí que podem ser utilizados naquele circuito tubular. Fio guia, limpeza, esterilização por vapor saturado sob pressão, que é na autoclave. Lâmina laringoscópica, desconectar a lâmpada, limpá-la, lavar a lâmina com água corrente, detergente, proceder à desinfecção com álcool ou termodesinfecção. A máscara facial de ventilação não invasiva, lavar a máscara com água e detergente, enxaguar com água filtrada e realizar sua desinfecção com hipoclorito ou álcool 70%. Hipoglicemia, sinais de hipoglicemia, tremores no corpo, tontura e vertigem, suor frio, sensação de cabeça leve, sonolência, palidez, palpitação, coração acelerado, taquicardia, náusea e vômito. Acho que vocês já atenderam vários pacientes aí, já viram pacientes com hipoglicemia, não tem muita dúvida disso, né? Principalmente a questão do rebaixamento de nível de consciência, o paciente fica pálido, né? Com suor frio, né? A característica principal é o suor frio nesse paciente com hipoglicemia. Infarto agudo do miocárdio. O que é o infarto agudo do miocárdio? É a obstrução de uma coronária, de um vaso arterial que irriga o miocárdio e após 30 a 60 minutos de obstrução vai levar à isquemia, consequentemente as células evoluem para necrose e isso se torna irreversível, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio, se eu não tenho uma conduta rápida a partir do início da dor torácica, o início rápido de trombólise, né? Eu posso evoluir, então, com essa morte irreversível. Quais são os sinais aí, então, dos sintomas do IAM, tá? Dor torácica típica, retroesternal, irradiada para os braços, pescoço e mandíbula, náusea e vômito, palidez cutânea, pele fria e pegajosa, alteração de débito cardíaco, hipotensão, bradicardíaca e diminuição da perfusão periférica. Então, do IAM, assim, IAM, AVC, diabetes, hipertensão, perceba que eu trouxe doenças que são as principais doenças que mais a gente atende, que eles vão querer saber se a gente tem conhecimento, se a gente sabe qual é a conduta, sabe reconhecer, sabe tratar, sabe abordar. Então, IAM, AVC, tudo isso vocês têm que saber, tá? Principalmente reconhecer sinais e sintomas, tá? Quais são os cuidados de enfermagem no infarto agudo do miocárdio? Eu vou fazer, então, a monitorização cardíaca, aplicar um oxímetro de pulso. Se o paciente tiver com saturação menor que 90, iniciar com oxigênio. Instalar acesso venoso calibroso. Aferir sinais vitais, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Manter o paciente em repouso absoluto. Administrar... Isso aqui do repouso absoluto é importante, né, gente? O paciente infartando, ele não pode fazer nenhum esforço. A partir do momento que seja um paciente para você na triagem, com a dor torácica, que está apresentando todos aqueles sinais, né, que foram vistos anteriormente, você deve botar ele na cadeira ou na maca em sala de emergência, tá? E começar todo esse processo aqui que a gente está vendo nesse slide. E esse paciente também não deve fazer mais nenhum esforço. Administrar medicamentos conforme a prescrição médica e realizar exames como, por exemplo, o eletrocardiograma e os exames laboratoriais. Os principais exames laboratoriais são os marcadores isquêmicos, né, do coração, que no caso seria a troponina. Sobre a sistematização da ciência de enfermagem em relação aos enfermeiros, né, vai ter prova amanhã para os enfermeiros. Coleta de dados, a primeira etapa, onde eu vou fazer a anamnese e exame físico. Diagnóstico de enfermagem, a partir dos dados que eu obtenho na anamnese e exame físico, eu vou fazer um diagnóstico. O diagnóstico vai orientar a minha intervenção. Na minha intervenção, que eu vou
prescrever os cuidados para esse paciente. E após prescrever os cuidados, eu vou fazer a evolução para ver se os cuidados foram realizados adequadamente. Sala de recuperação pós-anestésica. Essa sala é uma sala muito importante. É aquela que fica anexa ao centro cirúrgico, o paciente sai da cirurgia e ele vai para lá para se recuperar. E a gente tem que observar a consciência, tem que observar a eliminação dos anestésicos e a estabilização dos sinais vitais. Então, inclui a prevenção e detecção precoce dos possíveis complicações pós-anestésicas e pós-cirúrgicas. Assistência de enfermagem especializada a pacientes submetidos a diferentes tipos de anestesias e cirurgias. Maior segurança ao paciente. A equipe médica e de enfermagem, eles estão próximos do paciente, definindo conduta e encaminhando. Quais são os cuidados principais na sala de recuperação pós-anestésica? Então, conferir e identificar a identificação do paciente, fazer exame físico, monitorar a frequência cardíaca, PA, todos os sinais vitais, né? Instalar nebulização de oxigênio para manter a oximetria acima de 92%, promover conforto e aquecimento, verificar a conotação dos curativos, né, para ver se tem sangramento, verificar a fixação das sondas e dos drenos, anotar os débitos dos drenos e das sondas, fazer balanço hídrico caso necessário, observar dor, náusea e vômito e comunicar na anestesiologista, administrar analgésico, antiemético, antibiótico, conforme prescrição, orientar o paciente sobre o término da cirurgia, garantir sua privacidade e zelar por sua segurança. Comunicar ao anestesiologista as intercorrências relacionadas aos pacientes assistidos, aplicar o índice de Aldrich-Krolik para estabelecer os critérios de alta do paciente da sala de recuperação anestésica, aplicar a escala de Bromach nos pacientes que foram submetidos a anestesias regionais, como a raquianestesia e anestesia peridural, para estabelecer os critérios de alta da sala de recuperação, somando aos critérios da escala de Aldrich e Krolik. Providenciar o destino aos pacientes de alta médica. Aqui está a escala de Aldrich e Krolik, que é a escala que a gente utiliza na avaliação do paciente para poder dar alta dele da sala de recuperação anestésica. Essa escala você vai aplicar, vai avaliar consciência, atividade motora, respiração, circulação e saturação de oxigênio. Então, dentro de consciência, o paciente responde ou se ele não acorda. Atividade motora, se ele consegue movimentar os 4 membros ou se ele não movimenta. Respiração, se ele consegue respirar profundamente e tossir, ou se ele está em apneia. Circulação, com relação a PA, se subiu em relação ao nível pré-operatório, pré-anestésico 20%, ou se não subiu, né, com alteração maior que 50%, para cima ou para baixo. E a saturação de oxigênio mantém a saturação maior que 92%, ou a presença de saturação menor que 90%, mesmo com oxigenação. Então, você vai fazer essa avaliação. Eu já fiz 2 processos seletivos de prova de concurso que caiu a escala de Aldrich e Krolik. Então, quando a gente fala de sala de recuperação pós-anestésica, a gente precisa conhecer essa escala, porque essa escala ela é aplicada na SRPA, tá? Agora, tem alguns cuidados aqui, que aqui é vocês estudarem, tá? Vocês vão deixar para vocês darem uma olhadinha. Quais são os cuidados com dreno de tórax, tá? Tá aqui. Quais são os cuidados com sonda abiscal de demora? Quais são os cuidados com traqueostomia? Quais são os cuidados com sonda nasointeral? Cuidados com gastrostomia? Quais são os cuidados com cistostomia? Todos os procedimentos que a gente tem aí comum, né, na clínica médica, na enfermaria lá, cuidado diário nosso, tá? Quero que vocês deem uma lidinha aí nesses cuidados aí que é para ter, tá? Lesão por pressão, cuidados com colostomia, administração de medicamentos, cuidados com drogas vasoativas,
E aí, quais são os sinais de gravidade no paciente grave, tá? Aí eu tenho rebaixamento agudo de nível de consciência. Lembra que eu falei que lá na vigilância do paciente com parada cardiorrespiratória, a gente vai ver nesse paciente também os sinais de alteração. Então, esses são os sinais de alteração que vou me chamar a atenção para esse paciente. Então, o paciente apresentou rebaixamento de nível de consciência ou alterações neurológicas agudas, como agitação, convulsão. Você vai chamar, é um sinal de gravidade no paciente, tá? Alteração como nos sinais vitais, frequência respiratória maior que 30 ou menor que 8, saturação menor que 90, frequência cardíaca maior que 100 ou menor que 50, pressão arterial sistólica menor que 90, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, pacientes com achados potencialmente emergenciais, como precordialgia odotorácica, febre com suspeita de neutropenia, suspeita de obstrução de vias aéreas, intoxicações agudas, paciente que apresenta hematêmese, enterorragia ou hemoptise, e também dor intensa. Então, são pacientes potencialmente emergenciais que têm sinais de gravidade. Aqui é o suporte básico de vida. Quais são os passos do suporte básico de vida? Então, vocês têm que dar uma lidinha nisso aqui também. Qual a diferença de cardioversão para desfibrilação? A cardioversão a gente vai aplicar sempre na fibrilação atrial, no flutter atrial, na taquicardia paroxística supraventricular e nas taquicardias com complexo largo e com pulso. Então, é aquela cardioversão que eu vou programar. Vamos cardioverter o paciente com ele acordado. Ele não está em PCR, tá? Ele está apresentando uma arritmia que eu preciso dar um choque nele. Eu vou precisar fazer uma analgesia nele e vou dar um choque. Lá no desfibrilador, eu vou apertar o botão sync, que significa sincronizar. E na hora do choque, ele só vai disparar a onda, a energia, vai disparar somente a energia na hora que ele identificar a onda R. Agora, a desfibrilação é paciente grave em PCR que está apresentando uma taquicardia ventricular, tá? Ou uma fibrilação ventricular. E aí eu preciso dar um choque para ter um disparo de energia, para ter uma reversão desse estado de fibrilação, tá? Dentro do hospital, então, eu tenho um protocolo, né? Se o paciente tem pulso ou não, se tem pulso eu vou monitorar, se não tem, eu vou iniciar o protocolo de suporte básico de vida, que eu mandei para vocês verem lá, darem uma olhadinha. Quais são os materiais utilizados na intubação orotraqueal? A gente tem vários materiais aí, né? Como carrinho de emergência, luva de procedimento, canula orofaríngea, né? Quais são as principais drogas utilizadas na emergência? Vale a pena dar uma olhadinha também. Etumidato, midazolam, propofol, utilizadas na intubação, né? Propofol, cetamina, succinilcolina ou rocurônio. Quais são os cuidados pós-PCR, né? Isso entrou muito forte no protocolo. Otimizar a função cardiopulmonar e perfusão dos órgãos vitais após retorno à circulação. Transportar e transferir para um hospital apropriado, para UTI, para fazer esse tratamento no pós-PCR. Iniciar e tratar síndromes coronarianas, se existir. Controle de temperaturas, então o paciente tem que estar sem febre, paciente no pós-PCR. Febre no paciente pós-PCR é lesão neurológica. Tratar e prevenir disfunção múltipla de órgãos. Isto inclui evitar ventilação excessiva ou hiperóxia, tá? Pressão arterial sistólica ideal é acima de 100. É aconselhável evitar corrigir imediatamente a PA sistólica, menor que 90. E pressão arterial média menor que 65. Os cuidados pós-parada, pois a hipotensão associada ao aumento de mortalidade e a redução da recuperação funcional. E identificar e tratar hiperglicemia. Aqui é sobre o time de resposta rápida, que é a equipe que vai atuar na PCR. Então, quem são os componentes de um... Vocês veem que são 6 pessoas, pelo menos, para atender uma PCR. O melhor mundo dos sonhos, né? E aí, qual é a responsabilidade de cada um? Beleza?
Sigam-me lá no Instagram, @JoséLuizCoach, quem quiser. Então, gente, seguinte.